É óbvio que eu não poderia iniciar uma série falando de análise técnica e price action sem falar do pai dela, Charles Down. Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como o título e a minha breve introdução já disse, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Charles Down, mas não sobre quem era essa pessoa, sobre a história dele, e sim a teoria que ele nos deixou. E por causa dela, hoje a gente tem alguns dos princípios mais importantes da análise técnica. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai estar entendendo o core, o fundamento que você precisa saber para estar tendo resultados quando você analisa um gráfico e projeta uma operação. Pessoal, como de costume eu já tenho que pedir, senão isso não acontece. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês se interessam pelo mercado financeiro e principalmente pelo mercado de criptomoedas, já peço que curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal para estar me ajudando a trazer mais desse material aqui para o YouTube, beleza? Também já deixo avisado, na descrição tem links importantes, tanto do curso Rentabilizando com Cripto, onde eu ensino vocês a estar gerando renda passiva e estar tirando os melhores resultados do mercado de criptomoedas, quanto o meu e-book gratuito que eu preparei para as pessoas iniciarem da maneira correta no mercado de cripto sem precisar gastar nada, tá? Então é só entrar lá e tá baixando esse e-book que vocês vão ter o passo a passo ali de como tá iniciando. Beleza? Sem mais merchan, bora para o assunto do vídeo. Como eu já falei, Charles Down é considerado o pai da análise técnica. Com a sua conhecida hoje como teoria de Down, ele deixou 6 princípios que são fundamentais para quem estuda sobre análise técnica. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre os 6 princípios e explicando para vocês cada um deles. O primeiro princípio, e para mim o mais importante, é o preço desconta tudo. Com ele vocês conseguem entender o quanto eu falo de que eu não preciso estar analisando fundamentos, estudando notícias para saber o que o mercado vai fazer. O preço ele desconta tudo, os índices descontam tudo, sejam catástrofes naturais, sejam informações privilegiadas de insiders que estão prevendo movimentos do mercado, seja uma administração de empresas, seja projetos ruins de criptomoedas. Tudo o preço vai descontar antes, o preço ele vai nos avisar antes, seja o time frame que for. Só olhando para o gráfico eu consigo entender e prever o que o preço vai estar fazendo nos próximos dias. Eu poderia citar diversos exemplos aqui, mas vocês com a pesquisa básica aqui no canal vão ver do quanto eu já falei sobre essas informações que a gente consegue extrair antes de algo estar acontecendo. Então, por exemplo, o Bitcoin, eu falo dessa possível queda dele, desse possível crash do mercado há algum tempo somente com uma análise gráfica. Somente analisando figuras gráficas eu já dizia que aquilo era uma bandeira e poderia ser rompida. Esse rompimento veio, aconteceu e jogou o preço exatamente onde a gente projetava já desde fevereiro para março. Então essa coisa que veio acontecer agora já era prevista, não é nenhum movimento absurdo do mercado, já estava prevista, tá? Isso é o que significa esse primeiro princípio de que os preços descontam tudo. O segundo princípio, pessoal, ele fala sobre as 3 tendências do mercado. Então o Dow dizia que o mercado ele só tem 3 tendências e a partir delas ele vai se movimentar na direção que for. Essas 3 tendências são separadas em primárias, secundárias e terciárias. Para melhor exemplificar como elas funcionam, eu vou estar mostrando para vocês no gráfico. Então, pessoal, para ficar melhor explicado, eu estou fazendo esse vídeo de fundo aí onde eu explico como funcionam as 3 tendências. Então, esse canal verde aí de baixa que eu coloquei, ele é a tendência primária. É a tendência aí que vai perdurar por alguns meses e até anos, tá? Dentro deles, vocês podem identificar que existem tendências de alta. Essas tendências de alta dentro da grande tendência de baixa são as tendências secundárias, tá? Elas que se encontram aí dentro desse canalzão, durando algumas semanas, beleza? E dentro dessa tendência de alta, que está, por sua vez, dentro da tendência de baixa, a gente vai encontrar aí as terciárias, né? Que são as tendências que estão entre as secundárias. Sei que pode parecer meio complexo, mas na verdade não é. Então o canal verde são as tendências primárias, que são as mais longas e demoradas.
Os canais vermelhos são as secundárias e os canais azuis as terciárias, beleza? Então essas são as três tendências que regem o mercado. Então, com essa explicação no gráfico, eu acho que ficou claro para vocês estarem entendendo como funcionam essas três tendências. Elas são que estão dando direção para o preço naquele momento. Então, por exemplo, eu sempre vou citar o Bitcoin aqui por ser o ativo mais antigo e é muito mais fácil de estar analisando ele por ele ter mais tempo de gráfico. Se a gente pegar e analisar a tendência primária do Bitcoin, ele está ainda numa tendência de alta. Desde a sua fundação, desde a sua criação em 2008 até os dias de hoje, ele está numa grande tendência de alta. Se nós formos pegar aí na tendência secundária, nós vamos encontrar tendências de baixa dentro dessa tendência de alta. E se nós formos olhar na tendência terciária, por exemplo, nós vamos novamente encontrar explosões de alta dentro dessas tendências secundárias. Beleza? Acho que ficou claro. Bora para o terceiro princípio. O terceiro princípio ele também é de suma importância. Ele fala sobre as três fases de movimentos. Essas três fases de movimento se encontram tanto em períodos de alta, tanto em períodos de tendência de alta, quanto em períodos de baixa, em períodos ali que a gente vai ter uma tendência indicando baixa do mercado. As fases que resumem o mercado de alta são: fase 1. No início, o mercado é impulsionado por grandes investidores e pessoas que estão acreditando naquele ativo antes mesmo da grande massa enxergar ele como uma possibilidade de investimento. Então são aquelas primeiras pessoas, os primeiros adeptos que estão comprando e acumulando preço, logo quando ninguém está falando sobre. A segunda fase é uma aceleração desse movimento de alta. É quando as pessoas começam a enxergar e começam a falar sobre o mercado e assim começam a adquirir aquele ativo. A terceira fase ela é marcada por uma explosão, um grande movimento e forte de alta que assim leva os preços até as máximas. É aquele momento em que todo mundo está falando sobre e está querendo comprar um determinado ativo. Acho que a gente consegue fazer um paralelo muito claro com o mercado nos dias de hoje. Então, quando todo mundo está falando de algo, quando todo mundo está falando em comprar Bitcoin, esse não é o momento ideal. Essa já é a terceira fase do movimento de alta. É aquele momento que os investidores estão em euforia e deixando a ganância falar. A partir daí está aberta a possibilidade de entrada na primeira fase do movimento de baixa. A primeira fase do mercado de baixa é quando os investidores institucionais que entraram lá no início, lá quando ninguém falava do ativo, estão saindo, estão realizando lucros e despejando os ativos no mercado. A segunda fase é marcada por um nervosismo do mercado que não sabem até quando que vai essa queda. Ficam ali ansiosos com aquela queda e com seu dinheiro derretendo porque compraram no topo onde o preço estava valendo muito mais do que deveria e percebendo o erro que tiveram, estão liquidando as suas posições. Isso acaba gerando um colapso do mercado e nos trazendo para a terceira fase, onde ninguém mais dá nada para aquele ativo, ele já atingiu as mínimas e os fundos que deveriam ser atingidos e a partir daí inicia uma fase de acumulação que dá entrada à primeira fase novamente do mercado de alta. Muito a gente vai ver dessas três fases do mercado quando a gente iniciar as aulas mais práticas da análise técnica e do price action, onde a gente vai ver exatamente o rompimento, que é a primeira onda de explosão do gráfico, depois ali o início da tendência de alta e por fim barras de exaustão, que são aquelas barras mais fortes no final de uma tendência, que vão estar ali declarando o possível fim de uma tendência de alta e iniciando essa fase de distribuição da tendência de baixa e assim o mercado se reinicia para baixa e depois para alta. Com isso se dá os movimentos do mercado. Quarto princípio, o princípio da confirmação. Down dizia que para um índice estar subindo, outro índice paralelo deveria estar fazendo a mesma coisa. Um exemplo que a gente pode trazer para o mercado de cripto é Bitcoin e Ethereum. As duas maiores criptomoedas que nós temos em capitalização de mercado devem confirmar uma o movimento da outra. É muito difícil a gente ver o Bitcoin subindo e o Ethereum não. E a mesma coisa acontece no inverso. O Ethereum estar subindo forte e o Bitcoin estar caindo. É muito complicado, os dois são muito correlacionados. Então quando a gente enxerga uma alta expressiva no Bitcoin que o Ethereum não está acompanhando, a gente deve temer por esse momento e entender que ele está ferindo um dos princípios,
um dos princípios de Charles Dow. Não só movimentos correlacionados quanto contrários. Um exemplo, trazendo para a nossa realidade do mercado brasileiro. Se nós pegarmos aí o índice Bovespa, ele está subindo e o dólar também está subindo, um dos dois está nos mentindo. Eles são contrários. Para isso, para confirmar, no caso, para a gente encontrar esse princípio da confirmação, o índice Bovespa deveria estar subindo e o dólar caindo. A gente teria a confirmação de que os dois estão nos falando a verdade e esse quarto princípio se confirmaria. Quinto princípio, o volume deve confirmar a tendência. Isso é muito importante para a gente saber que quando não existe volume e está acontecendo um movimento de alta no mercado, algo está errado. Como eu falei anteriormente, existem zonas de exaustão no gráfico. Essas zonas de exaustão se dão quando os grandes investidores não estão posicionados, nem comprando nem vendendo, e deixam somente as sardinhas empurrarem o mercado. Nessa parte, como não tem ninguém vendendo naquela região, o preço vai se direcionar para cima. Ele subindo, aí sim entram as grandes instituições e empurram o preço para baixo. Muito disso a gente consegue observar graficamente quando a gente analisa o volume. O preço está subindo para aquela direção, mesmo sem volume, ou seja, tem algo errado. A mesma coisa acontece em períodos de baixa, não tão claramente quanto em períodos de alta, mas acontece também, tá? Então, muito importante, sigam esse princípio. Se o gráfico está subindo forte e não tem volume financeiro acompanhando esse movimento, algo está de errado, já dizia aí Charles Dow pelo seu quinto princípio. Sexto princípio, que até pode parecer meio óbvio, mas a tendência é válida até o momento que haja uma reversão. Quando a gente enxerga uma tendência de alta e fica procurando topo naquela tendência, tentando vender o melhor momento para estar ganhando o máximo de lucro, e também em contrapartida a gente faz a mesma coisa na baixa, quando a gente fica tentando encontrar o fundo ideal sem um ponto definido de um fundo e uma reversão, a gente está ferindo o sexto princípio da teoria de Dow. A gente só tem o fim de uma tendência quando tiver uma reversão clara. Quando o preço em uma tendência de baixa, ao invés de estar fazendo fundos e topos mais baixos, começa a fazer fundos e topos mais altos e ganhando aí zonas de resistência. Aí a gente sim tem uma reversão e pode declarar fim daquela tendência de baixa para início de uma tendência de alta. Pessoal, eu poderia passar horas aqui falando sobre os princípios da teoria de Dow. Cada um deles podem ser destrinchados em uma aula específica aqui no YouTube. Não quero fazer isso para não tomar muito do seu tempo. Acho que a gente pode se dedicar ao estudo a mais a parte grafista. Mas eu já digo, se não entenderam algo do que eu falei aqui nesse vídeo, peço que deixem nos comentários a dúvida de vocês ou até mesmo me procurem no nosso grupo do Telegram, onde a gente tem aí mais facilidade para estar trocando ideia. Beleza? Se gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Até a próxima aula do nosso curso aqui de análise técnica e price action no YouTube. Fique com Deus. Fui!